Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu estou aqui na sua companhia e com o professor Paulo Bacelar para falar tudo sobre a área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo, bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez para responder aos nossos ouvintes. Vamos começar a nossa conversa aqui com uma pergunta que chega de São Paulo. O Renato Silva de Vila Cruz, ou melhor, de Pernambuco, ele diz o seguinte: meu padrasto trabalhou em São Paulo com carteira assinada e desde 2001 voltou e por aqui permaneceu no serviço rural. No ano passado completou 60 anos de idade e deu entrada no pedido de aposentadoria rural. E o pedido, professor Paulo Bacelar, foi negado 3 vezes. Alegaram falta de provas insuficientes. Após essas tentativas em vão, o meu padrasto pediu o BPC com 65 anos de idade, porém ele mora com a minha mãe, que está no CAD único. Ela é pensionista e aposentada. Aí vem a pergunta: nesse caso, o professor Paulo Bacelar poderia voltar a contribuir e solicitar a aposentadoria mista com 65 anos de idade, já que ele teve carteira assinada antes de 2001? Olha, Zé, não é totalmente possível. Você precisa ver qual é o tempo que ele já pagou, né, como empregado, né, de carteira. Se houve algum período que foi reconhecido no pedido de aposentadoria rural dele, se houve algum período, porque pode não ter ele não ter conseguido provar todos os 15 anos antes do requerimento rural. Mas se foi reconhecido 5 anos, 6 anos, 10 anos, então ele tem que aproveitar esse período que foi reconhecido e juntar com a carteira de trabalho, ver quanto tempo já tem, e aí sim poder contribuir como segurado facultativo para completar os 15 anos no total, e ele se aposentaria na aposentadoria híbrida. E aí seria fácil fazer isso, porque já foi reconhecido um tempo rural no pedido anterior. Agora, se não foi reconhecido nenhum período rural, da aposentadoria rural que ele fez, aí tem que juntar a carteira de trabalho e aí contribuir com o facultativo para completar os 15 anos somente urbano. Quero fazer um complemento nessa pergunta do Renato Silva, de Vila de Cruzes, em Pernambuco, professor Paulo Bacelar. Na realidade, o padrasto tem 60 anos de idade e ele chegou a perguntar nesta exposição se com 65 anos de idade o padrasto poderia pedir o BPC, mas fazendo essa referência que a mãe, né, que tem o cadastro único, recebe pensão e aposentadoria. Nesse caso, teria impedimento para o padrasto dele ter o BPC? Sim, seria também um impeditivo se ela tiver pensão e aposentadoria, somado os dois benefícios, né? Passar de um salário mínimo, com certeza irá passar, aí ele também não terá direito ao BPC. Ele poderia já ver essa situação de se já poder contribuir a partir de agora para completar esses 15 anos e não esperar o BPC. Linha direta do Jornal Alerta Geral, 085-99273-4353. Priscila Machado, em Crato. Minha irmã tem 48 anos de idade e já tem 10 anos de contribuição para o INSS. E agora, seria contribuir em outro código para ganhar acima de um salário? E qual seria esse código, já que faltam 10 anos para pedir a aposentadoria? Ela faltaria 5 anos só, né? Mas do ponto de vista do tempo de contribuição. Do ponto de vista do tempo, exatamente. E 10 anos, ela teria uma aposentadoria de 70% da média. Com 20 anos de contribuição, 70% de toda a média de contribuições. E ela já pagou um período, salário mínimo, né? 10 anos como salário mínimo. Então, mais 10 anos no valor acima do salário mínimo,
Se fosse no teto da Previdência, poderia até ter realmente uma influência maior. O código seria o 1007 para qualquer período, qualquer valor acima de um salário mínimo, o código 1007, que é 20% entre o mínimo, que é o salário mínimo, até o teto da Previdência, que é de R$ 7.500. É 20% de qualquer valor que ela possa contribuir dentro desse período. Aldeísia, em Beberibe. Fui diagnosticada com espondilite anquizolante, já passei por 2 perícias médicas. O médico, professor Paulo Bacelar, me deu direito e o INSS negou. Eu sou agricultora e também sou filha de agricultores. Eu não tenho direito a esse benefício? Olha, se tem um atestado médico atestando que ela tem essa doença, que está incapacitada para o trabalho, a espondilite anquilosante, ela é uma doença que dá problema nos ossos, né? A pessoa não consegue trabalhar realmente. Se o laudo dela estiver atestando a incapacidade e o INSS negou, cabe a ela procurar a justiça para ganhar o benefício dela. Gutenberg, em Pacajus. Tenho 55 anos de idade e 20 anos de contribuição. Eu posso parar de contribuir ou tenho que continuar pagando? Qual é o conselho para o Gutenberg Arruda, em Pacajus, professor Paulo Bacelar? É o conselho padrão Luziano Oliveira. Não deve parar de contribuir, pelo menos contribuir uma vez por ano, se for contribuinte individual, ou uma vez a cada 6 meses, se for como facultativo, segurado facultativo. E ele parando de contribuir, como sempre o Luziano fala, né, ele vai deixar de ser acobertado pelo guarda-chuva da Previdência Social, ou seja, deixa de ser segurado da Previdência, e caso venha ocorrer algum problema com ele até os 65 anos, ele não estaria segurado pela Previdência. Então ele deve continuar contribuindo, no mínimo, uma vez por ano, caso seja contribuinte individual. Recado importante, Gutenberg Arruda, para você e para todos os nossos ouvintes e internautas que têm essa dúvida, essa incerteza, se depois de determinado tempo deveria contribuir e manter a vinculação com o INSS. Essa exposição, essa explicação do professor Paulo Bacelar é importante. Carmen Lúcia, em Fortaleza. Tenho 35 anos de contribuição e faço agora, já fiz no dia 16 de agosto, 60 anos de idade. Eu gostaria de saber se já tenho direito à aposentadoria. Ainda não, né, professor Paulo Bacelar? Ou tem, né, professor Paulo Bacelar? Não, porque ele teria... Ela, Carmen Lúcia. Já... 35 anos de contribuição. 95... 95 pontos. Sim, aí sim. Ela precisaria ter em 2023, pela regra de idade mínima, 58 anos de idade, 30 anos de contribuição. Ela já tem. Ela teria que ter 90 pontos pela regra de pontos. Também já tem. Né? Com 35 anos de contribuição, é possível que ela já tivesse os 30 anos em 2019. Já teria direito ao direito adquirido pela regra anterior à reforma. E também já poderia ter direito à regra de 100% de pedágio, que seria a regra melhor possível, né? Então, Luziano, ela pode aí ter várias regras de transição, mas no resumo ela tem direito à aposentadoria já. Agora precisa ver qual é a melhor regra para ela poder se aposentar na melhor regra. Carmen Lúcia, amanhã de sábado não poderia ser melhor. Com essa resposta do professor Paulo Bacelar, você já tem o caminho sedimentado para garantir a aposentadoria. 085-99273-4353 é a linha aberta para você mandar o seu recado, deixar a sua mensagem e dizer em que cidade você se encontra para a gente fazer questão de registrar a sua audiência. Catarina, em Iguatu. Tenho 25 anos e contribuí apenas por 2 anos para o INSS. O que devo fazer para continuar vinculado ao INSS? Tá bem facinho, né, professor Paulo Bacelar? Ela precisa entrar no site do INSS, no meu.inss.gov.br, e na aba GPS, que é Guia de Previdência Social, e colocar o NIT dela. Ela precisa saber qual é o NIT e informar o seu código de pagamento, que você pode, se quiser contribuir com salário mínimo, seria um código 1473 como segurada facultativa, com 11% do salário mínimo. Ela voltaria a contribuir e já seria segurada na Previdência. Catarina, com 25 anos de idade, essas considerações do professor Paulo Bacelar servem para todos e todas que estão nessa faixa etária. Não dá para deixar de fazer esse dever de casa logo cedo, porque tanto
no presente quanto no futuro, você vai ter direito aos benefícios proporcionados pela Previdência Social. Dora Silva, em Fortaleza, ou Dora Silva, em Fortaleza. Vivo há 5 anos com meu esposo que trabalha com CLT e ele não quer que eu cadastre no meu CAD único por medo que eu venha perder o Bolsa Família. Se ele chegar a falecer, professor Paulo Bacelar, tenho ou vou ter algum direito, tanto trabalhista, no caso da pensão, quanto da pensão? Informações erradas podem causar consequências sérias. O fato dela não estar com ele no CAD único pode gerar uma dúvida do INSS de que ela não é casada com ele mais, não vive mais com ele, ou em união estável ou até mesmo separada de fato. Pode ser uma informação para o INSS de que ela não vive mais com ele, caso ele venha a falecer, ou ela, né? Então, não seria bom, não seria viável ela omitir essa informação, porque pode dar problema sim na pensão por morte, se caso venha a acontecer. E neste caso, professor Paulo Bacelar, ela perderia o Bolsa Família se o esposo entrasse no CAD único? O fato somente dele receber o salário, não. O que vai ver também é a família, né? Quem é o grupo familiar, quais são as pessoas que moram na mesma casa, para analisar o caso ele ultrapasse o limite de 2 salários mínimos familiar, pode ser que ela venha perder o Bolsa Família, mas a informação correta é o que vale. Dora, pelo que eu entendi, se o seu esposo ganha menos de 2 salários mínimos ou a renda familiar nesta mesma residência é inferior a 2 salários mínimos, você vai continuar recebendo Bolsa Família. É isso, professor Paulo Bacelar? É exatamente isso. E mais importante também essa observação do professor Paulo Bacelar sobre a necessidade de correção, lisura, honestidade no fornecimento de informações para quem está no CAD único, porque, como disse o professor Paulo Bacelar, o INSS pode muito bem pegar essa documentação lá na frente e aí vai fazer um questionamento. Você era casado, você não era casada, porque esses dados não constam no CAD único. Então, é importantíssima essa ponderação, recomendação do professor Paulo Bacelar sobre a lisura nessas informações. Pois não, professor Paulo Bacelar? Não, isso mesmo, professor. Francisca Saraiva, em Forquilha. Sou dona de casa e sempre trabalhei como faxineira e doméstica. Quando eu for pedir minha aposentadoria, existe uma forma de comprovar esse trabalho? Assinei minha carteira por pouco tempo, mas queria comprovar o restante do tempo. E aí, professor Paulo Bacelar? Luciano, ela precisa ter provas materiais do exercício dessa atividade doméstica. E caso não tenha essas provas, para ser considerado esse tempo será muito difícil. E, inclusive, teria que ser com ação trabalhista de reconhecimento de vínculo empregatício com a apresentação dessas provas. O fato somente de entrar com ação trabalhista e ser reconhecido pelo patrão, o patrão querer assinar a carteira posteriormente, isso não serve como prova para ela ter direito ao benefício, nem na via administrativa, nem na via judicial. Ela precisaria ter provas materiais do exercício da atividade. Professor Paulo Bacelar, a Francisca Saraiva não disse qual a idade que tem, mas era importante, como ela ainda trabalha como faxineira e doméstica, que ela, se não tem vínculo de prestação de serviço diário, então poderia contribuir para a Previdência Social como diarista, né? E aí se proteger nessa área da Previdência Social. Não esperar por isso, né? Ela mesmo contribui com o código de 11% do salário mínimo no caso de faxineira, que é a diarista. A diarista ela pode contribuir com 11% no código 1163. Vanderlei em Quixelô. Antes dessa pergunta do Vanderlei, eu quero dizer para você, ouvinte internauta, em qualquer parte do Ceará, do Brasil e do mundo, que você pode ligar, passar a mensagem, escrever um texto, uma mensagem com a sua dúvida em relação aos benefícios da Previdência Social. Mande o seu recado para o 085 992734353. Agora sim, a pergunta do Vanderlei em Quixelô. Tenho 67 anos de idade e ao todo 9 anos e meio de contribuição para o INSS. Como está a minha situação para pedir a aposentadoria? Já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Não. Essa é fácil, professor Paulo Bacelar, a resposta. É fácil que até o Marcos responderia, né? Então, Marcos Furlan, você ficou atento à pergunta, Marcos? Dormiu, cochilou. Então é o seguinte, o Vanderlei em Quixelô tem 67 anos de idade. Tempo suficiente. Mas idade suficiente. Mas apenas 9 anos e meio de contribuição para o INSS. Aí não é suficiente. Ele precisa ter 15 anos de contribuição. Muita gente entende que
ter essa ideia na cabeça de que basta ter a idade para se aposentar. Não. A aposentadoria precisa de contribuição. Precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição para quem já estava inscrito no INSS antes de 2019 e 20 anos de contribuição para quem já começou a contribuir a partir de 2019 para os homens. As mulheres continuam com 15 anos. E precisa ter a idade mínima, que é 65 anos de idade para o homem e 62 anos de idade para a mulher. No caso, ele precisa completar os 15 anos para ele poder ter direito à aposentadoria. Vanderlei, vou tentar ajudá-lo em outro caminho. Se dentro da sua casa a renda per capita, ou seja, a renda por cada membro da família é inferior a 1/4 de salário mínimo, você pode pleitear o BPC, Benefício de Prestação Continuada. É um caminho, professor Paulo Bacelar? É um caminho e ele pode continuar contribuindo como segurado facultativo no código 1473, que é 11% do salário mínimo, e ele não perde o BPC caso ele venha já requerer o benefício. Vai ficar devendo um café da manhã para mim e para o professor Paulo Bacelar, viu, Vanderlei? O professor Paulo Bacelar está percorrendo as estradas do Ceará, caminho da região sul do Ceará, passando por Iguatu. Então, ó, prepara o café. Vanderlei, é importante porque com 67 anos de idade você vai esperar mais 5 anos e meio para pedir a aposentadoria, ou seja, aos 72 anos e meio. Até lá, se você tiver essas condições com a renda per capita inferior dentro de casa a 1/4 de salário mínimo, você pode pedir o BPC e, como bem disse o professor Paulo Bacelar, continuar contribuindo e aos 72 anos de idade garantir a sua aposentadoria. Dona Conceição em Calcaia, minha filha está grávida e ela sempre trabalhou de carteira assinada. Ela tem direito ao auxílio maternidade? O que devemos fazer para dar entrada no pedido do benefício? Luciano, olha só, ela tem 3 meses de gravidez, né? 3 meses, faltaria 6 meses para ter o parto. Se ela já teve período de carteira e ela não tem mais, e já passou de 2 anos do último vínculo dela de carteira, ela não é mais segurada da Previdência. Mas ela ainda tem direito, se ela começar a contribuir agora, porque ela precisa de 5 meses para pagar, como contribuinte individual ou como facultativa, para somar o tempo de carteira dela. Porque se ela não pagar esses 5 meses e não for mais segurada da Previdência, ela não vai ter direito ao benefício. Então, como ela ainda falta 6 meses para ter o parto, ainda daria tempo dela contribuir com esses 5 meses para somar o tempo da carteira para fechar 10 meses de contribuição para a Previdência, porque para o salário maternidade do desempregado, do contribuinte individual, do facultativo, precisa ter 10 meses de contribuição antes do parto. Se ela já tinha um período de carteira e não é mais segurada, parou de contribuir há mais de 2 anos, ela precisa pelo menos pagar metade desses 10 meses, que é 5. Pagando 5 meses como facultativa, ela soma o tempo dela de carteira e fecha os 10 meses para ela ter direito ao salário maternidade. Estou torcendo, dona Conceição, que a sua filha esteja enquadrada nessas regras citadas pelo professor Paulo Bacelar e que ela garanta esse auxílio maternidade. Fátima, em Pentecoste, já me aposentei e recebo, além desse benefício, uma aposentadoria ou uma pensão por morte. Um benefício compromete o outro ou é possível receber os dois sem problema algum? Não tem problema nenhum, ela pode receber pensão e aposentadoria. O que acontece é que se for 2 benefícios acima de salário mínimo, o maior benefício ele é fixado, ela recebe, não tem alteração nenhuma, e o menor benefício terá uma redução, mas ela pode acumular os 2 benefícios. Dona Fátima, agradeço a senhora e a todos que nos acompanham pela FM Caxitoré em Pentecoste. Isabel em Aracati, tenho uma filha de 6 anos de idade e ela tem 3 especialidades: TDAH, hiperatividade e epilepsia. Será que a minha filha tem direito ao BPC, professor Paulo Bacelar? Sim, ela pode ter direito sim. Agora, ela precisa de um laudo médico atestando quais são as suas dificuldades por ter essas doenças. E o BPC é um benefício onde você precisa provar um impedimento de longo prazo, ou seja, de 2 anos. E com essas doenças ela pode sim ter direito, mas precisa ter o laudo. Pergunta bem parecida agora da Rosângela em Horizonte. Eu tenho síndrome do pânico e possuo um laudo do psiquiatra porque faço tratamento no CAPS há 4 anos. Eu gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se tenho direito a receber o BPC. Estou com 27 anos de idade e tenho uma filha menor de idade. O único dinheiro que temos é do Auxílio Brasil, hoje Bolsa Família. E aí, professor Paulo Bacelar, essa mesma resposta que você nos trouxe para a nossa ouvinte Isabel em Aracati, vale também para a Rosângela em Horizonte ou tem situações diferentes? Também é do mesmo jeito, ela precisa sempre do laudo. A gente sempre fala aqui,
A doença, ela não incapacita a pessoa. Ela pode ter uma doença, mas precisa comprovar a sua incapacidade gerada pela essa doença. Então, quem vai dizer isso é o laudo médico, vai dizer quais são as suas limitações por conta dessa doença, e aí terá direito a pedir o BPC e será analisado o BPC por conta desse laudo médico. Ruth Silva, em Jaguaribe. Meu esposo trabalhou durante um período de 12 anos de carteira assinada. Em 2020, ele foi demitido da empresa. Eu quero saber por quanto tempo ele se mantém na condição de segurado e o que ele deve fazer para continuar sendo vinculado à Previdência Social e garantir no futuro a aposentadoria. Olha, Zeno, dependendo do mês, né, que ele foi demitido e se receber o seguro-desemprego, ele fica até 2023 na qualidade de segurado. Ficam 3 anos. Até 31 de dezembro? Não, tem que ver o mês que ele foi demitido. Por exemplo, se ele foi demitido em dezembro de 2020, aí ele mantém qualidade, inclusive, até 2024, até fevereiro de 2024. Se ele foi demitido em outubro de 2020, ele mantém qualidade até 15 de dezembro de 2023. Então depende muito da data da última remuneração dele, quando ele foi demitido, o mês, para saber até quando ele vai na condição de segurado. Mas se receber o seguro-desemprego, com 12 anos de carteira assinada, ele tem qualidade de segurado por 3 anos a partir da sua demissão. Professor Paulo Bacelar, uma curiosidade muito importante, essa pergunta da Ruth Silva, em Jaguaribe. 12 anos de contribuição. Ela não disse qual a idade que o esposo tem, mas ele só vai se aposentar com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Agora, a minha curiosidade... 12 anos de contribuição, mas esses 3 anos de garantia da condição de segurado, isso proporciona a aposentadoria? Soma esses 3 anos com os 12 anos para fechar 15 anos e pedir a aposentadoria? Não, Luciano, o período de graça, que a gente chama, que é o período que ele fica ainda segurado da Previdência, é só para manter as condições do guarda-chuva aberto. Certo. O guarda-chuva está aberto ali por 3 anos, mas não conta como tempo de contribuição. Professor Paulo Bacelar, para você que tem dúvida na área da Previdência Social, diga aí, professor Paulo Bacelar, qual é o nosso WhatsApp do Alerta Geral? 99273-4353. Parabéns, professor Paulo Bacelar. Eu o provoquei e você deu uma resposta bem concreta. A Silvana, em Amontada. Sabe onde é que fica Amontada, professor Paulo Bacelar? Já passei lá, já tirei foto lá na prefeitura, na igrejinha, na praça. Já almocei lá em Amontada, inclusive já passei fim de semana em Caraizinho de Amontada, que é uma praia de Amontada, então conheço bem o pessoal lá. Preciso mais dizer nada, você falou tudo e corretamente. Então a Silvana, em Amontada, diz o seguinte: dei entrada no auxílio doença no mês de agosto e no mês de novembro, há poucos dias, o benefício foi negado. Entrei com pedido, com recurso e até agora nada. Queria saber por quanto tempo demora para sair o resultado. Vejo falar que são 6 meses ou até anos. É verdade, professor Paulo Bacelar? Silvana, fica atenta a essa resposta do professor Paulo Bacelar. 6 meses ela está sendo bem generosa, né? Um recurso administrativo ele tem no mínimo 1 ano para ser julgado. O recurso em benefício por incapacidade ele não é vantajoso, porque o perito vai ser o mesmo perito que fez a perícia médica do benefício. Então, no caso de benefício por incapacidade, vale muito a pena entrar com processo na justiça. Mais uma dúvida agora da Jaqueline, em Pacatuba. Minha mãe tem 54 anos de idade, mais de 25 anos de contribuição, paga o sindicato e tem provas. Ela, nesse momento, está recebendo o auxílio doença. Com quantos anos ela pode se aposentar? Professor Paulo Bacelar, destrincha aí essa observação, essa pergunta da Jaqueline. 54 anos de idade, 25 anos de contribuição, paga o sindicato e tem provas. Explica tudo direitinho. Eu não sei se ela tem 25 anos de contribuição, paga para o sindicato, só para o sindicato, né? Então, ela não tem nenhum tempo de contribuição, porque o pagamento ao sindicato não é para o INSS, então não conta como tempo de contribuição. O que ela precisa ter é prova durante 15 anos do exercício da atividade rural para ter direito à aposentadoria. E no caso de um auxílio-doença, basta que ela tenha, no mínimo, 12 meses anteriores à incapacidade de prova de que ela exerce atividade rural. O pagamento ao sindicato e nada para o INSS é a mesma coisa. Ela precisa ter as provas rurais de que ela exerce atividade rural. Jaqueline, para eu reforçar o que o professor Paulo Bacelar acaba de dizer, essas contribuições para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais não tem nenhum valor para efeito de aposentadoria ou contagem de tempo. Mas se a sua mãe tem provas
sobre a aquisição de insumos, de produtos agrícolas ou de venda da produção agrícola, aí sim é contar esse tempo, porque com 15 anos dessa vinculação com o INSS, 55 anos de idade, na condição de trabalhadora rural, ela pode pedir a aposentadoria. Carla Nunes, em Fortaleza, tem uma filha de 9 anos, ela tem dificuldades de aprendizagem e toma remédio. Ela tem direito ao BPC? Pergunta bem parecida aqui com as outras que já chegaram nesse mesmo nível. Se ela tem dificuldade de aprendizagem, é um indício para ela ter direito ao BPC, sim. Mas ela precisa procurar um médico para te dar um atestado médico um laudo atestando essa dificuldade para que ela possa requerer o benefício de forma correta. Linha direta do Jornal Alerta Geral é o 085-99273-4353. Professor Paulo Bacelar, Maria em Itapipoca, quem recebe pensão alimentícia do ex-companheiro há 25 anos e vive há muitos anos com outra pessoa, tem direito a receber pensão após a morte desse ex-companheiro? Desde já agradeço. Não perca um programa aos sábados. Valeu, Maria. Nos acompanhe também de segunda a sexta-feira. Luciano, a ex-companheira ou ex-companheiro que recebe pensão alimentícia, ela tem uma dependência econômica presumida. Ou seja, para ter direito à pensão por morte do ex-companheiro, precisa comprovar a dependência econômica, que no caso seriam 2 provas de dependência econômica. O pagamento de uma conta de luz, o pagamento de um plano de saúde, seria uma prova da dependência econômica. Só que a pensão alimentícia, somente ela já prova essa dependência econômica. Então, ela sim continua como dependente do ex-marido e se ele vier a falecer, ela terá direito à pensão por morte, independentemente dela estar com outro companheiro ou não. Mesmo ela convivendo com outro companheiro. Exatamente. E se ela trabalhar, professor Paulo? Não tem problema também. A dependência econômica é presumida, basta que ela receba a pensão alimentícia do ex-marido. Marina, em Canindé, tenho 25 anos e sou professora concursada em 2 municípios. Caridade desde 1997 e em Canindé desde 2001. Queria saber quando posso me aposentar. 1997, de lá para cá são 26 anos de contribuição em Caridade. E em Canindé, 22 anos de contribuição. Professor Paulo Bacelar, são 2 institutos aqui diferentes, 2 municípios. Em cada município teria que saber a regra de cada um, mas ela terá direito a uma aposentadoria pelo regime próprio de Canindé e como é professora, ela pode também ter direito à aposentadoria no município de Caridade. Então, os dois municípios têm regime próprio de previdência, conheço bem, e ela terá direito aos 57 anos de idade, com esse tempo de 25 anos que ela já tem, e o de 2001 terá que ter 25 anos de contribuição com 57 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, vamos ao Pará, onde está o Júlio Moraes. Tenho 20 anos de contribuição e 45 anos de idade. Com quantos anos eu vou me aposentar? Olha aí, Zano, eu fui dar uma aula lá em Belém e apareceu os ouvintes do Pará, né? E também estarei em Santarém também, o ano que vem, ministrando um curso de processo administrativo. Olha só, 20 anos de contribuição e 45 anos de idade. Ele ainda falta muito tempo, né? Precisa ter os 65 anos de idade, com certeza ele terá aposentadoria apenas quando tiver a idade mínima de 65 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, a nossa ouvinte não se identificou. Eu vou fazer um apelo aqui para os nossos ouvintes internautas. Quando vocês mandarem uma pergunta, digam em que cidade você se encontra e também não esqueça de dizer qual o seu nome. Claro, algumas pessoas, quando tem conflitos familiares, por exemplo, preferem não se identificar e a gente lê a pergunta e respeita a ausência dessa identificação. Mas outras perguntas que retratam que não tem essa implicação do ponto de vista da segurança para quem a faz, elas precisam ser identificadas. Mas mesmo assim eu vou fazer a pergunta da nossa ouvinte no seguinte contexto que ela nos traz. Tenho 60 anos de idade, sou servidora aposentada do Estado, mas ainda trabalho em outro órgão, cargo efetivo que assumi em 2008. Nesse cargo tenho 22 anos de serviço e 15 mais 7 anos averbados de outro hospital particular no qual trabalhei. Posso pedir aposentadoria proporcional? Quando posso pedir aposentadoria especial? Sou da área da saúde, sempre em emergência. Aí ela diz, obrigada, gosto muito do programa, muito útil para a população. Valeu, minha cara ouvinte. Ela já é aposentada, né, do Estado, e ela pode ter outra aposentadoria porque trabalha na área da saúde. Agora, olha só, ela precisa ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade.
E esse caso, se for regime próprio de previdência, ela terá que ir para a justiça, porque no regime próprio de previdência não é concedida aposentadoria especial, mas ela vai se aposentar com aposentadoria especial nas regras da aposentadoria do regime geral de previdência, 25 anos de contribuição com 60 anos de idade. Mais uma dúvida agora do Daniel em Fortaleza. Minha carteira era assinada com um salário, mas eu só recebo R$650. Isso não está certo. Vai influenciar na minha aposentadoria? Com certeza. Quem recebe menos que um salário mínimo e a empresa informa o valor menor do que o salário mínimo, essa pessoa vai ter que fazer a complementação para o salário mínimo através de uma guia que é tirada no site da Receita Federal, no Cicalc, que vai gerar uma DARF, que é uma guia para essa complementação no salário mínimo. E a população, na maioria, eu acho que 90% não sabe fazer essa complementação. Então, é necessário que ele vá à empresa saber por que está recebendo menos que o salário mínimo e, se realmente estiver recebendo menos, que ele faça a complementação para o salário mínimo, senão esse tempo não irá ser contado na sua aposentadoria. Mas eu entendi a pergunta justamente no sentido contrário, professor Paulo Bacelar. Tem o salário mínimo na carteira e recebe R$650. Mas o que vale é o que ele recebe na prática, né? Se ele tá trabalhando menos, se a empresa fez algum acordo com aquela baixa de jornada de trabalho, então precisa saber se isso está regular. Se não tiver regular, a empresa vai ter que fazer a informação no E-Social do salário mínimo completo dele. Mas se não tiver, se ele realmente estiver recebendo isso, ele precisa complementar. E se a empresa que assinou a carteira do nosso ouvinte Daniel, com o salário mínimo, embora esteja pagando esse valor de R$650, se estiver declarando que está pagando o salário mínimo, do ponto de vista previdenciário, o Daniel não vai ter prejuízo? Não tem problema. Agora ele precisa ver no CNIS dele, entrar no meu INSS, né, com a senha do Gov, baixar o seu cadastro de contribuições, e ali ele verificar se as informações estão sendo feitas com o salário mínimo ou abaixo do salário mínimo. Acompanhe a pegadinha do Antônio, nosso ouvinte em Fortaleza. Tem 64 anos e 20 anos de contribuição. Os últimos 12 anos sobre 3 salários mínimos. Aí ele pergunta, ó, a pegadinha, professor Paulo Bacelar, vou receber a aposentadoria baseada nesses 3 salários mínimos? Muito provavelmente não, Luciano, porque a aposentadoria vai ser uma média de contribuições desde julho de 94 para cá. Então, mesmo que a média seja acima de um salário mínimo, por ter 20 anos de contribuição apenas, ele vai se aposentar com 60% dessa média. Então, ele já perde 40% da média. Então, possivelmente irá ser salário mínimo. Eu posso até dizer com certeza ele terá direito à aposentadoria no valor de um salário mínimo. Júnior, em Calcaia. Minha mãe faleceu há 3 meses. Ela tem um valor para receber do FGTS. O que eu, como filho, faço para resgatar esse valor que está na Caixa Econômica Federal? Ele precisa entrar com um pedido de alvará judicial. Se não tiver nenhum pensionista cadastrado no INSS para ela, a família terá que juntar os herdeiros e entrar com um pedido de alvará judicial para receber esse FGTS. Linha direta para você receber esclarecimento sobre a Previdência Social, 085 99273 4353. A ouvinte deixou de se identificar, mas vai a pergunta, professor Paulo Bacelar. Sou aposentada na Prefeitura de Fortaleza, mas tenho carteira assinada pela Prefeitura do ano de 1982 até 1990, ou seja, 8 anos. Aí ela pergunta, se eu quisesse, poderia pedir a aposentadoria pelo INSS por conta destes anos de carteira assinada? Aí ela diz, já tenho 62 anos de idade. Sim, se ela foi contratada, se ela tiver no CNIS essas contribuições e não for regime próprio de previdência, ela pode sim se aposentar novamente. Desde que tenha os 15 anos de contribuição. Tem os 15 anos. Essa é mais uma que precisa entrar no meu INSS com a senha Gov e baixar o seu cadastro de contribuições para verificar se esse período consta lá no CNIS. Fernanda, em Fortaleza, sou professor e tenho um filho com autismo. Ele tem direito a algum benefício do INSS? Vai depender da renda familiar. Ela sendo professora, tem renda, a renda familiar para ter direito a um BPC seria de até 1/4 do salário mínimo familiar per capita. Então, com laudos médicos e a renda menor do que 1/4 salário mínimo, ele teria direito ao BPC. Raimundo, pois não, professor Paulo. Lembrando, Luciano, que essa renda ela pode ser relativizada, pode ser diminuída, pode ser desconsiderada se o processo for para a justiça, que a justiça irá analisar o caso de uma maneira mais
mais objetiva, né? Mais subjetiva, mas vai até a casa da pessoa ver se ela se enquadra nos critérios de miserabilidade, mesmo com renda maior do que 1/4 do salário mínimo. Raimunda em Canindé, minha família foi toda criada na roça e minha menina de apenas 22 anos de idade está grávida. Ela tem direito ao auxílio maternidade? Como fazemos para dar entrada no pedido de benefício? Ela tem que dar entrada pelo meio INSS com as provas rurais de atividade rural de pelo menos 10 meses antes do parto e podendo ser usada a documentação dos pais, já que ela mora com os pais ainda, então pertence ainda ao mesmo grupo familiar. E nesse caso, para juntar essas provas na área rural, professor Paulo Bacelar, quais são os documentos, quais são as provas? As mesmas da aposentadoria, prova de venda de produtos, prova de compra de implementos agrícolas, prova de semente, matrícula em colégio com a atividade como agricultor, tudo isso serve como prova. Francisca Olímpio em Itapajé. O pai dela, da Francisca, faleceu há 3 meses. Aí ela pergunta, eu ainda posso dar entrada na pensão por morte? Como funciona esse pedido? Ainda dá tempo? Não tem nenhum problema do ponto de vista de tempo, né, professor Paulo Bacelar? Não, a pensão por morte pode ser requerida a qualquer tempo. Agora, o recebimento até a data do óbito para trás, né? Dali do requerimento até a data do óbito, receber esse atrasado, tem um prazo de 90 dias para quem é esposa e 180 dias para quem é filho menor de 16 anos. Então, pedir o benefício pode, mas pode perder o atrasado. E outro detalhe também, né, professor Paulo Bacelar? BPC não deixa pensão. Pensão é garantida a quem tem aposentadoria. Gabriela em Fortaleza, quando a empresa demite o funcionário, o tempo que ele fica parado recebendo o seguro-desemprego conta como tempo para contribuição do INSS ou como contribuição do INSS? Não, o seguro-desemprego não conta como tempo de contribuição. É da data da demissão que vai contar o tempo até ali, até aquela data de demissão. Mais uma proposta que eu vou levar para o Congresso Nacional, se você, professor Paulo Bacelar, me ajudar a ser eleito deputado federal. Tem sim, professor Paulo Bacelar, que esse tempo do seguro-desemprego ser incorporado para efeito de tempo de contribuição. Por que, Luciano? Eu sou seu assessor, eu vou te orientar. Eu quero uma fundamentação. Eu quero a sua orientação, professor Paulo Bacelar. Eu sou contra, eu vou te orientar a não fazer, não botar esse projeto. Paulo Bacelar, é injusta a regra atual por um simples Porque motivo. não há contribuição no seguro-desemprego. Ah, professor Paulo Bacelar, então, mas se então não há contribuição, professor, não é erro do trabalhador. Ele já é vítima, no caso aqui, claro, dependendo da situação de cada empresa, do desemprego, ou seja, fica desempregado, só tem aquela renda. E nesse período ele não ter direito a incorporar esses 3, 4 meses para efeito de tempo de contribuição e lá na frente garantir a aposentadoria. O seguro-desemprego é um benefício até previdenciário, mas é pago pela Caixa Econômica, não pelo INSS. Mas ele apenas mantém aquela condição até ele se enquadrar novamente, né? Aqueles 4 meses, 6 meses. E o tempo de contribuição, o recebimento do seguro-desemprego, ele tem caráter indenizatório. Então, quanto mais benefícios forem considerados como indenizatórios, não contam como tempo de contribuição. Um exemplo disso é o auxílio-acidente. O auxílio-acidente, ele tem um acidente, fica com sequelas daquele acidente, não pode mais exercer aquela atividade que ele exercia antes, então ele vai ter uma indenização, vai receber um benefício por conta dessa diminuição na sua capacidade laboral. No caso do seguro-desemprego, é a mesma coisa. Pergunta se eu me convenci com as suas explicações, professor Paulo Bacelar. Não e não. A regra está errada. Então, você tem todas essas explicações aí, mas aí eu chego lá e apresento um projeto de lei para alterar essa lei. Não, eu vou criar, como sou seu assessor, mesmo não sendo contra, eu vou criar uma fundamentação para isso. Podendo criar uma contribuição do seguro-desemprego, um desconto, aí poderia contar como tempo de contribuição. Ou manter a contribuição previdenciária. Eu só vou te dar as orientações, mas eu te apoio nesse caso aí. Ainda bem que você está percorrendo o interior do Ceará, conhecendo todos os municípios, para a gente lançar o seu livro em breve, né? E também garantir a você o título de cidadão cearense, né? O professor Paulo Bacelar já conhece quase todos os 184 municípios do Ceará, passando, aí ele para na cidade, tira uma foto da igreja, da estação ferroviária e de outros ícones de cada município. Carlos Abner, em Fortaleza. Quem pediu a realização de perícia médica há 4 meses para uma aposentadoria por invalidez, recebe os atrasados, professor Paulo Bacelar? Sim, recebe. Se o pedido foi feito com o laudo médico, com o atestado médico, tem tudo lá, ele recebe atrasado. Daqui a pouco tem... Mas eu não queria... Se der Pode dar tempo, eu queria fazer um comentário sobre isso. Eu tive agora em Brasília, semana passada, com uma reunião no Ministério
da Previdência Social, representando o IBDP, e conversando, ouvindo o secretário, ele foi bem sensível a essa questão da fila, né? Eles reduziram a média de espera do auxílio-doença para 49 dias, mas ele falou, é uma média, né? Então, dentro desses 49 dias, existe um auxílio que está sendo esperado há 100 dias. E mesmo sendo 49 dias, ele falou que a fome não espera, né? Então, ele foi bem sensível, eu gostei muito da fala dele, porque eles realmente querem reduzir, criaram aí a questão do ateste médico, e podemos até criar um programa, falar um programa na semana sobre o ateste médico, e a ideia é reduzir cada vez mais essa espera do auxílio-doença, porque quem tem fome não pode esperar esse tempo todo, né? Nós continuamos com essa burocracia travando a liberação de benefícios da Previdência Social e hoje temos uma média de 1 milhão de pedidos de auxílios, aposentadorias, BPC e salário maternidade que chegam ao INSS. É uma fila que não para de crescer enquanto o INSS não se prepara para dar respostas a essa angústia de milhões de brasileiros. Eu digo não se prepara, é força de expressão, porque o governo vem adotando algumas medidas para tentar reduzir a fila, mas a demanda tem sido sempre crescente. Mariana, em Ocara, gostaria de saber se ainda tenho direito ao salário maternidade, sendo que não trabalhei, não contribuí durante a gravidez. O bebê já tem 4 meses. E se eu começar a contribuir agora, tem como correr atrás para garantir esse benefício? Aí ela fala assim, dizem que é possível cobrar o salário mínimo ou o salário maternidade de filhos que ainda não tenham completado 5 anos de idade. É verdade, professor Paulo Bacelar? Mariana, se você estiver ligada sempre no Alerta Geral, você já tem convicção sobre essas regras do salário maternidade. Qual a resposta para ela, nesse caso, da dúvida? Olha, Zé, é verdade que ele pode pedir o salário maternidade de filho até 5 anos de idade, mas daquelas pessoas que já tinham direito na data do parto, que já tinha qualidade segurada na data do parto, que tinha completado a carência mínima para receber o salário maternidade há 5 anos atrás. Não tem como fazer agora ela contribuir depois do parto, porque aí é fato gerador, é o parto, né? E ela contribuir após o parto e ter direito ao salário maternidade. Não. Ela, nesse caso, ela não vai ter direito ao benefício, porque ela não era assegurada da Previdência na data do parto e não tinha carência mínima de 10 contribuições mensais. Então, nesse caso, ela não tem direito a pedir o benefício por ter contribuído após essas contribuições. Agora, por ter contribuído após o parto. Agora, quem tinha direito há 5 anos atrás, já tinha qualidade segurada, tinha carência, até 5 anos de idade do filho, ela pode pedir esse auxílio maternidade. Chagas Júnior, em Horizonte. Eu tenho 18 anos de contribuição e 61 anos de idade. Quantos anos faltam para eu pedir a minha aposentadoria? Ô Chagas, eu não vou pedir para o professor Paulo Bacelar falar aqui e perder saliva. Eu vou deixar a resposta para o Marcos Furlan. E aí, Marcos Furlan? Não peguei, Luziano, me confundi. Tá bom, aqui. pois então já peguei aqui, Marcos Furlan. Chagas Júnior, olha, você com 18 anos de contribuição já fez o dever de casa, tem 61 anos de idade, então espera mais 4 anos, aos 65 anos de idade está garantida a sua aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte não quis se identificar, mas tem a seguinte dúvida: quem tem HIV pode pedir algum benefício ou auxílio do INSS? Tem direito a esse benefício? Aquela mesma questão, Luciano. Qualquer doença, até mesmo HIV, precisa comprovar incapacidade para o trabalho. Tem HIV, precisa provar que HIV está... Porque a pessoa pode ter o vírus, mas não tem ainda a incapacidade, né? Está vivendo normalmente. Então, se tiver incapacidade para o trabalho, tiver com a doença, com doenças se manifestando, e ele tiver incapaz para o trabalho, com um laudo médico e atestado, ele pode ter direito ao benefício. Somente por ter a doença, não. Antônia, em Icó, tenho um filho autista e eu recebia um Bolsa Família, só a metade. Quando foi neste mês, o benefício foi cancelado. Meu filho tem 6 anos de idade e recebe o BPC. Será que não tenho direito? No cadastro só somos eu e o meu filho. No caso dele aí, ela não teria que ser cessado o auxílio o Bolsa Família, porque a renda aí é até 2 salários mínimos, né? E ela deve procurar a Defensoria Pública da União para requerer o restabelecimento desse auxílio.
Mais uma dúvida da Cícera em Crato. Eu contribuí desde 2020 na Previdência como facultativa de 5%. 5%. Aí tive trombose e o médico concedeu o auxílio. Mas o INSS negou. Entrei novamente. O pedido foi negado. O que devo fazer? Já está com 8 meses que estou em tratamento com remédios. E aí, professor Paulo Bacelar, a Cícera vai ter esse benefício? Olha, ela precisa procurar um advogado nesse caso. Todo benefício por incapacidade negado, eu recomendo sempre procurar o Poder Judiciário para poder restabelecer esse auxílio. No caso aí, seria com o advogado previdenciarista para analisar os laudos médicos e poder pedir na Justiça esse benefício. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, ela está legitimada para pedir esse benefício porque é contribuinte com 5% do INSS. A outra questão que pode ter sido, por exemplo, um motivo de indeferimento é a não validação das contribuições. Por isso que precisa ser um advogado previdenciarista para analisar o caso, porque se foi questão de perícia médica, pode ter passado, mas a questão da validação das contribuições. Eu sempre falo aqui, a facultativa de baixa renda precisa ter cadastro único, precisa estar atualizado o cadastro com mínimo de 2 anos e ela não pode ter renda declarada no CAD único. Por isso que, para contribuir como facultativa, precisa ter esses cuidados, porque pode não ser validada essas contribuições pelo INSS. E aí, na Justiça, precisaria provar que ela não tem renda. A Cícera dá um bom exemplo, professor Paulo Bacelar, dentro do que nós sempre falamos aqui. É importante você ter o vínculo com a Previdência Social. E ela, no caso, a Cícera, contribui como dona de casa, porque essa alíquota de 5% é dona de casa, né, professor Paulo Bacelar? De baixa renda. E aí, ela está garantida pelos benefícios da Previdência Social. Claro, tem esse contratempo do INSS negar, mas tem a Justiça. E se ela tem as contribuições em dia, então vai garantir esse benefício. Maria das Graças, em Tianguá, eu trabalhei com agricultor até 2013. Gostaria de saber se os anos que eu era agricultora ficam perdidos. Tenho 45 anos de idade e agora estou pagando o INSS. Não fica perdida. Ela pode ter direito à aposentadoria urbana, ou aliás, aposentadoria híbrida, que é somando período urbano com rural. Agora, para isso ela precisa ter esse pedido comprovado, né? Esse período comprovado de atividade rural. E aí ela contribui como urbana, e somando os 2 períodos, ela se aposenta com 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição, com a soma dos 2 períodos. Mas precisa comprovar esse tempo de agricultura. Vânia, em Russas, tenho 57 anos de idade e 26 anos de contribuição. Queria saber se posso dar entrada na minha aposentadoria. Ainda não, Vânia, mas o professor Paulo Bacelar vai explicar e dizer que você está bem pertinho de colocar a mão na taça. Zeno, ela precisa ter os 62 anos de idade, né? E precisaria aí mais 5 anos para ela poder ter direito ao benefício da aposentadoria. Não deixando de contribuir, porque deixa de ser segurada da Previdência. Manuel, em Novo Oriente, eu recebo um auxílio doença e tenho uma empresa. Queria saber se posso assinar contratos de prestação de serviço. Ele pode trabalhar, agora ele não pode ter remuneração, ele não pode ter atividade remunerada. Ele deve se afastar da sua atividade, a empresa pode funcionar normalmente, mas ele não pode receber salário da empresa. Francisco, em Umirim, eu estava recebendo o seguro-desemprego, peguei 5 parcelas, recebi 2 e o benefício foi cancelado. Como eu faço para receber as outras 3? Paguei 2 boletos do INSS como individual. Eu já tinha pensado nisso, né? Ele contribuiu, Zeno. Quem contribui, Zeno, como individual é o quê? São pessoas que exercem atividade remunerada. Então, se ele está exercendo atividade remunerada, ele não tem direito ao seguro-desemprego. Correto, Zeno? Correto, professor Paulo Bacelar. Então, ele não teria como receber seguro porque ele já está trabalhando. Mas, nesse caso, tem uma solução. Ele pode pedir ao INSS, através do telefone 135, a mudança do código de pagamento que ele fez como contribuinte individual, mudando para facultativo. Porque facultativo, Luciano, recebe alguma remuneração? Não. O facultativo é aquele segurado que não tem atividade remunerada. Então, se o servidor alterar o código de pagamento de contribuinte individual para facultativo, ele volta a receber o seguro-desemprego. Então, essa é a dica para quem está recebendo seguro-desemprego e não quer perder o seu tempo de contribuição, pagar como segurado facultativo, que não tem problema nenhum. E se caso o projeto de lei que vai ser requerido pelo deputado federal Luzenor de Oliveira, assessorado pelo seu advogado Paulo Bacelar, ele vai ter
essa contribuição do seguro-desemprego já vai ser contado como tempo de contribuição e ele não vai precisar mais contribuir nesse período. Francisco, enquanto o professor Paulo Bacelar ficou respondendo a sua pergunta, eu estava de olho aqui, já me preparando para dizer, professor Paulo Bacelar, você vai ser um bom assessor parlamentar, porque certamente essa pergunta do Francisco, se somando a outras dúvidas dos nossos ouvintes na área do seguro-desemprego, serão enquadradas como subsídios para a apresentação dos nossos projetos de lei na Câmara Federal. Dá essa pergunta, né, Luciano? Vamos guardar, o programa de hoje vai ficar guardado. Olha, tem mais perguntas. Janete, em Fortaleza. Tenho MEI, microempreendedor individual, mas recolho o INSS no código 1007. Tem algum problema, professor Paulo Bacelar? Olha, Zeno, pode até pagar, mas ele está jogando dinheiro fora, porque se ele for... Agora veja, se ele fosse aposentar por idade, esse tempo será somado, o tempo de individual como o tempo de MEI, porque os dois períodos são como contribuinte individual, só que o MEI só serve para aposentadoria por idade. Se ele vai se aposentar lá na frente por idade, esses dois períodos serão somados, os dois salários serão somados, ele irá ganhar nisso no tempo. Agora, se ele vai se aposentar por tempo de contribuição, com alguma regra de transição, o período de MEI não conta. Então ele vai estar apenas contribuindo, mas sem necessidade. Aurélio dos Santos em Canindé, charado Aurélio dos Santos, que é radialista em Aracati. Se eu pago o INSS em qualquer código, depois de feito, passa a constar no sistema da Previdência Social ou eu tenho que guardar aqueles comprovantes? Que pergunta boa, professor Paulo Bacelar. É uma pergunta ótima. Agora, o CNIS, ele virou prova plena das contribuições a partir de 2008. Então, olha só, Luciano, até 2008 ele precisaria comprovar com os comprovantes, mesmo já estando no CNIS. Olha que absurdo. A partir de 2008, não. O que está no CNIS é prova plena. Agora, ele precisa baixar o seu cadastro de contribuições todo mês ou a cada 6 meses para saber se aquilo que ele está contribuindo está entrando no cadastro de contribuições. Estando lá, ele pode jogar os comprovantes fora, que não tem problema. Clóvis, em Fortaleza, sou autônomo, como faço para contribuir? Quem procuro? Como procuro? Ele precisa ir entrar pelo site do próprio INSS, tem a guia de Previdência Social, a GPS, jogar o seu NIT, né? Informar o seu NIT e começar a contribuir, isso sem nenhuma burocracia. Professor Paulo Bacelar, estão pedindo a contragosto meu pra gente ir embora porque o tempo acabou. Obrigado, professor Paulo Bacelar. A você, ouvinte internauta, tem a linha direta 085-99273-4353. Você manda o seu recado, fica anotado aqui e a gente certamente dará resposta em outro programa aqui sobre a área da Previdência Social. Um grande abraço, professor Paulo Bacelar, um bom final de semana. Obrigado, Zenou. Até o próximo programa, se Deus quiser.